Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa A Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E no programa de hoje estamos recebendo o Capitão Wander da Polícia Militar. Capitão Wander, seja muito bem-vindo ao programa A Mão na Roda. Obrigado pelo convite. Muito bem. Olha só, você que nos assiste vai falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a prevenção de acidentes de trânsito. Inclusive, agora no mês de maio, nós temos a campanha Maio Amarelo, que é um mês de conscientização sobre os acidentes de trânsito no Brasil. Mas para começar esse bate-papo, vamos falar primeiramente, quem é o André Wander? Isso aí, eu sou oficial da Polícia Militar, sou nascido aqui em Tupã, casado com uma tupanhense, tenho duas filhas tupanhenses também, e ingressei na polícia em 2001, me formei em 2004, também tive a oportunidade de fazer o curso de Direito, recentemente também terminei um mestrado e busquei, dentre alguns cursos que eu tenho institucionalmente, tenho também na área de trânsito, que é um tema tão polêmico, tão sensível realmente, mas que requer uma atenção, principalmente em relação à preservação das vidas. Perfeito, excelente. Inclusive, pessoal, é exatamente sobre isso que a gente vai querer reforçar aqui. A conscientização é para que a gente consiga reduzir os acidentes de trânsito e preservar vidas. O nosso intuito aqui não é apontar dedos, nem mostrar quem está certo, quem está errado, mas sim com o intuito de preservar vidas, evitando acidente de trânsito. Muito bem, Capitão Wander. E, inclusive, o que motivou o senhor a escolher essa carreira na Polícia Militar? Vamos lá, meu pai, ele foi policial militar, ele participou aí da primeira turma da rota, inclusive ele fez o curso de formação dele no 1º Batalhão, Olha só, que história bacana. Tobias de Aguiar, e trabalhou na instituição durante 15 anos e depois foi para a Polícia Civil. Inclusive chegou a trabalhar com o Dr. Raul, se eu não me engano, na cidade de Oswaldo Cruz, E ele acabou aposentando lá em Oswaldo Cruz também, mas ele sempre ficava com o pé atrás de eu entrar na Polícia Militar. E em época de cursinho, colegial, um grupo de amigos me falaram da Academia do Barro Branco, eu achei interessante, já tinha, vamos dizer assim, o exemplo do meu pai também, que apesar dele nunca ter motivado, porque realmente é uma profissão que ela é vocacionada, É uma profissão vocacionada. O policial militar, em diversas situações, quando ele sai para trabalhar, ele pode perder a sua vida ou perder sua liberdade, porque são decisões muito rápidas, muito técnicas, em poucos segundos que aquele profissional tem que adotar. Assim como outras profissões também têm as suas peculiaridades. Mas aí na época de cursinho, os amigos, morava em Bauru na época, acabei conhecendo, estudei, era um vestibular na época, era o vestibular da FUVEST, e acabei ingressando aí na instituição. Muito bom. Inclusive é importante reforçar isso daqui também, para o pessoal que nos assiste entender a diferença que tem o ingresso para a academia do Barro Branco para o concurso da Polícia Militar. Sim. Que diferença que tem, capitão? Vamos lá. A Polícia Militar, ela é uma instituição do Estado de São Paulo. Então o policial militar ele vai trabalhar no Estado de São Paulo e as duas portas de entrada da instituição ou o concurso para soldado, ou o concurso da Academia do Barro Branco. Então, quando você faz o concurso para soldado, você vai trabalhar, vamos dizer assim, na parte operacional. A parte do Barro Branco também abrange a parte operacional, mas também ela te direciona para uma carreira administrativa de gerência realmente, tá? São as duas partes de entrada. Então, você entra como soldado ou como oficial da polícia. Como soldado, você vai soldado, cabo, aí tem um concurso para ser sargento, que daí você tem 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento, e depois o cargo, a graduação de subtenente. Então, vamos dizer assim, ela para aí. Perfeito. Já a entrada como oficial da PM, você é aluno oficial, aspirante, 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Que daí realmente são os oficiais superiores que tomam realmente aquelas decisões mais administrativas, comando geral em relação a políticas públicas e sempre realmente buscando o quê? A proteção do povo paulista, Inclusive dentro do assunto principal nosso, que é em relação ao trânsito. Perfeito, muito bem contextualizado
e esclarecedora, então, essa diferenciação, né? Legal. E falando exatamente sobre a prevenção de acidente de trânsito, o Capitão Vander tem alguns dados aqui de Tupã que a gente pode mostrar para o pessoal que nos assiste para entender, né, a problemática que nós temos sobre acidente de trânsito em Tupã. Vamos lá. É um pouco chato muitas vezes falar de números, né, estatísticas, fica uma coisa um pouco fria, mas eu acho que esse assunto ele requer realmente um olhar muito técnico, tá? Antes da gente se aprofundar no trânsito, eu queria também esclarecer que o trabalho da Polícia Militar, ele também é um trabalho em relação à preservação de vidas na área de trânsito. Mas o nosso cartão de visita, né, acho que eu gosto de falar bem simples, tá? O nosso cartão de visita é o radiopatrulhamento. São as viaturas que atendem o telefone 190 24 horas por dia, tá? Fazendo todo tipo de atendimento que vocês imaginarem, da ocorrência mais simples à ocorrência mais complexa. Esses policiais eles estão 24 horas na rua, no radiopatrulhamento, fazendo o atendimento do número emergencial 190. Tá? Esse é assim, o nosso cartão de visita, é a nossa existência de ser, né? Eu costumo brincar lá com os policiais, né? É a padaria que faz o pãozinho. Então, o nosso pãozinho é o radiopatrulhamento, o atendimento do 90 através do seu número emergencial. E aí nós temos, por exemplo, a modalidade de policiamento da Força Tática, que é uma equipe mais que recebe um treinamento diferenciado, que tem um equipamento diferenciado para algumas situações, principalmente em apoio a essa viatura do radiopatrulhamento, que também requer um treinamento específico. O canil, né, os BAEPs que nós temos hoje, né, cavalaria. Então, a Polícia Militar ela tem diversas modalidades. A ronda escolar, né, que a gente não... Aqui dá um programa só para falar sobre ronda escolar. Dentro da ronda escolar, o programa do PROERD. Né? Então, assim, é muito abrangente o trabalho da Polícia Militar. E dentro de todas essas ações, nós também temos a preocupação com o trânsito. Por quê? Antes de entrar nas estatísticas aqui, né, a gente atende muitas ocorrências, em especial na cidade de Tupã, muitas ocorrências em relação ao acidente de trânsito. E toda vez que tem um acidente de trânsito, a gente retira essa viatura de fazer um patrulhamento preventivo no bairro, de fazer uma ostensividade na área central, que evita um roubo, um furto, para estar fazendo esse tipo de atendimento. Vai uma viatura da Polícia Militar, muitas vezes vai uma viatura do agente de trânsito do município, tá? Vai a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, né, que também pertence à Polícia Militar. Muitas vezes vai uma ambulância da prefeitura e tudo isso daí vai para onde? Para um hospital. Então, olha quanta gente e quanto gasto é feito, vamos dizer assim, quando a gente tem um acidente de trânsito. Então, isso também é uma preocupação, vamos dizer assim, para mim aqui que administro o policiamento. E hoje o nosso grande desafio, acho que em diversas empresas, em diversos setores públicos, hoje o grande desafio, acho que do gestor, do planejador é o quê? É saber empregar o pouco que ele tem, né? Tenho até medo de falar isso aí, meu comandante não vai me deixar preso, né? O pouco que a gente tem, tá? Em relação à demanda, à necessidade local, tá? Porque hoje o grande desafio realmente da sociedade a gente trata como efetivo, né? São as pessoas, né? É o pouco com bastante qualidade. Perfeito. Em relação aos indicadores, né, que você falou, hoje, em Tupã, nós temos 65 ocorrências com vítimas na cidade. Tá? Isso registrado agora em 2025? Isso em 2025. Então, assim, você vai me perguntar, isso é um número alto? Sim. Tanto na parte comparativa, tanto com a parte... se a gente comparar o mesmo período do ano passado, nós estamos com um número elevado, e também se a gente fizer um estudo, uma análise em relação ao tamanho da cidade, em relação à parte populacional, à infraestrutura que a nossa cidade tem em relação à sinalização, tá? Porque muitas vezes as pessoas reclamam, mas a nossa cidade ela é uma cidade sinalizada. Tá bom? A gente tem que levar em consideração que qualquer gestor do município que entrar aqui, né, ou qualquer prefeito que entrar aqui e colocar qualquer pessoa mais qualificada que ela, ou seja, ela não vai conseguir mudar a largura das ruas de Tupã. Então ela vai conseguir sinalizar, ela vai conseguir melhorar o estacionamento, a parada, ela vai conseguir implementar um semáforo, só que geograficamente a gente não consegue fazer grandes mudanças. Por exemplo, a gente consegue alargar
a rua? Não consegue, tá? Então, assim, é realmente um desafio. E isso, combinado com alguns fatores que a gente vai bater um papo aqui, principalmente ligado ao comportamento, isso gera diversos acidentes. Então, os nossos indicadores em relação a acidentes aqui em Tupã são indicadores muito altos. Tá? De uns anos para cá, ocorrências com vítimas fatais, graças a Deus, ela tem diminuído, porque também era preocupante, era um número muito preocupante, era quase uma vítima fatal por mês aqui na nossa região, tá? E geralmente ligado, a gente estava até falando antes de gravar, né? Geralmente é relacionado a motocicletas, tá? Porque o para-choque da moto é tua canela, é tua cabeça, tua testa, não tem jeito, tá? Então, tem um acidente com motocicleta, geralmente vai ter a vítima. E infelizmente, nós tivemos um histórico de um período de 10 anos aqui com um número extremamente elevado em relação a vítimas fatais. Perfeito. Inclusive, até aproveitando o momento, falando sobre motocicletas, a gente teve um crescimento de número de motocicletas em Tupã nos últimos anos? Muito grande, né? Eu até fiz uma colinha aqui, né? Ele mandou a pauta pra gente, obrigado. E eu fiz até uma colinha aqui. Eu entrei no sistema. Hoje nós temos internet, então é uma facilidade para as pessoas também pesquisar, ler sobre o assunto, né? Eu fui lá na internet e a gente tem um sistema. O mais antigo que eu vi que tinha controles e dados estatísticos foi do ano de 2006. E nós tínhamos aqui em Tupã, tá? Nós tínhamos 7.812 motocicletas. 2006. 2006. Perfeito. Aí eu coloquei tudo junto, tá? Bis e motocicleta, tá. As menores, Perfeito. Tá? Ciclomotores e tal. Nós tínhamos 7.812. Hoje, nós temos 19.426. Então, tentei fazer uma continha rápida aqui, você viu? Dá mais que 200% de aumento. De 2006, com 7.812, para 2024. 19.426 motocicletas só na cidade de Tupã. E aí fora as motocicletas que não estão registradas aqui. Porque a gente sabe que Tupã, ela recebe também muitas pessoas da região também que vêm trabalhar e veículos também que são de fora, né? Então, assim, a gente teve um aumento de mais de 200%. E a frota veicular, esse eu não fiz a colinha, né, que eu me preocupei mais com as motocicletas realmente, e a frota veicular com certeza também acompanhou esse crescimento. Porque hoje, quase toda a família ela tem um segundo veículo. Exato, né? verdade. E aí eu falo para você, vamos pegar aqui, eu sou de 79, vamos falar que sou dos anos 80. Dos anos 80 para cá, olha o quanto a tecnologia ela evoluiu. O tamanho dos carros, eles estão maiores, eles estão mais largos, tá? A velocidade do veículo, ela melhorou o conforto, que gera segurança? Melhorou o conforto, que gera segurança. Hoje nós temos também tecnologia em relação à área de segurança. O próprio travamento do cinto de segurança, meu pai tinha um Fusquinha, o cinto era aquele do umbigo, né? Exato. Hoje não, hoje você tem um cinto de 3 pontos, o encosto pro pescoço, airbag. O próprio airbag, os próprios sistemas de frenagem do veículo. Hoje também, a tecnologia também ela colabora para a segurança do usuário. Porém, aí a gente volta lá atrás. A largura da rua, a gente consegue mexer? Não. A gente consegue melhorar isso do que se tem? Não. Então isso realmente tem sido, vamos dizer assim, um desafio na área de segurança pública em relação à preservação da vida. Porque toda vez que eu venho falar de trânsito, a minha preocupação é vida. A polícia militar ela se preocupa com vida. Por mais que vai ter o cara que acha que vê um bloqueio lá, não, é para arrecadar, para não sei o quê. Não, não é. Tá? Não é. A nossa preocupação realmente é a vida e a preocupação com a segurança das pessoas. E as ações de combate, com certeza você vai tocar nesse assunto também, elas muitas vezes passam no quê? Em relação à fiscalização do policial, montando ponto de bloqueio, fazendo realmente uma saturação. Eu estava conversando com um colega aqui também, especialista que trabalha com a gente, ele falou uma coisa muito interessante para mim, né? Ele falou, olha, Tupã já foi uma cidade que você saía de casa faltando 5 minutos. Você podia sair de casa faltando 5 minutos para ir para a igreja, faltando 5 minutos para ir para a faculdade, faltando 5 minutos para ir para o trabalho, né? Principalmente, né? Agora mas não dá. Hoje não. Hoje eu vou falar e vou pedir para que quem está assistindo entenda isso e pense a relação. Tá? Hoje a gente precisa ter um planejamento de itinerário. Você tem que saber o caminho que você vai fazer. Tá? Se a gente pegar Tupã e traçar alguns paralelos, a gente tem, vamos dizer assim, as grandes vias
E tem pessoa que monta no carro e, independente do caminho que ela está indo, ela quer passar onde? Na Avenida Tamoios, Exato, na Rua Brasil, verdade. na Marília. E você tem caminhos alternativos. E hoje o trânsito em Tupã, a gente está provando aqui estatisticamente. Sim, ele aumentou está sim muito o número saturado, de veículos, aumentou né? muito. É. Tá? Nós temos, eu vi algumas autoridades aqui da prefeitura, o Valentim Jéssica, se eu não me engano, comentando o percentual de moradores que a gente tem na região leste da cidade. Tá? Então isso daí satura aonde? No trânsito. Tá? E aí fora de todos esses fatores, todos esses elementos, a gente tem o comportamento do condutor, que geralmente todo acidente de trânsito ele não é inobservado, é a imperícia, a negligência e a imprudência. E aí é onde a gente tenta realmente fazer um trabalho de conscientização. Tá? Então, Perfeito, é um muito desafio. bom. E, inclusive aqui, falando sobre Tupã especificamente, tem alguma região da cidade que a gente tem mais acidentes de trânsito, capitão? Temos Tem? sim. Eu trouxe até uma colinha aqui. Ó. Por exemplo, as vias mais aí, vamos dizer, né? Isso eu só trouxe os dados desse ano, tá? Perfeito. Tá. Ou seja, daqueles 65 ocorrências que tivemos. Isso, né? exatamente. Ó, esse ano, a liderança aí tá a Avenida Tabajaras, seguida da Avenida Tamoios. O ano passado, a campeã aí foi Cangangues, Aimorés, Tamoios e Tabajaras. Então a gente vê, ó, Tabajaras se repetindo aqui. Então, Exato. o que a gente tenta fazer quando a gente trabalha com dados estatísticos? Então, eu tenho um bairro que está tendo muita ocorrência de furto de residência. Então eu pego esse indicador e falo, opa, eu preciso colocar o reforço do policiamento nesse local. Tá? Então a gente trabalha com estatística, né? O Men até brincou aqui, né? Falou que eu trabalho com isso, mas a gente tem que trabalhar com estatística. Quem não mede não gerencia, a gente precisa dos números para. E sem dúvida, e eu preciso ouvir o meu policial. Tá? Eu preciso ouvir o meu policial. Por quê? Dentro desse universo, quando se trata de segurança pública, a gente também tem uma palavrinha que infelizmente chama subnotificação. São coisas que não chegam para a instituição. Não é feito o registro, não é feito chamado 90, tá? Ou dentro do assunto trânsito, ou algum momento o jovem está mais badalando em determinado bairro e esse policial que está lá na ponta da linha, ele traz para a gente também, fala, ô chefe, ó, tal lugar está dando problema. Não tem estatística? Não tem. Mas é um bairro novo, é um bairro que tem poucas casas, mas que tem tem o motociclista e o motoqueiro, né? O motoqueiro está indo lá empinar, fazer algazarra, mas infelizmente a gente tem visto também esse comportamento negativo em relação a alguns fatores, que é velocidade incompatível, né? O consumo de álcool, a inobservância de sinalização. Esses fatores, o resultado vai ser acidente de trânsito. Não tem... E aí não tem estatística, não tem estudo acadêmico. Não adianta a gente falar que 65 é muito ou é pouco. O ideal, né, você que está nos assistindo aí, ó, o ideal seria 0. Esse seria o número perfeito, 0. Né? E se a gente, claro, prestar atenção a todas as observações, né, que a gente está comentando aqui, né, capitão? É possível sim chegar a 0. Tem sinalização, né? Tem a parte da observância, né? E depende muito da conscientização. Né? Olha, sinceramente, é uma utopia. A gente ter indicadores dentro de uns limites, vamos dizer assim, aceitável, eu já estaria muito satisfeito, tá? E infelizmente, a gente tem feito trabalhos de prevenção, tá? A Polícia Militar. Alguns trabalhos, eles são direcionados realmente muitas vezes combinado para a área criminal, como, por exemplo, a gente monta um bloqueio, uma fiscalização de trânsito. Né? Então, todo mundo já sabe os locais que a gente tem. O Detran, não estou falando o nome do Detran, mas a gente faz algumas operações que chamam Operação Direção Seguro Integrado, onde participa o Detran, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Né? Então, já tem um calendário pré-definido, isso por... patamares superiores, tá? Isso vem, vamos dizer assim, vem lá de São Paulo mesmo, grande comando, o coordenador operacional da instituição, ele tem funcionalmente essa prerrogativa e ele manda esse calendário e aí chega em cima da hora, chega lá para todas as instituições, a gente se reúne e nós fazemos essa fiscalização que é a Operação Direção Segura Integrada, que é o conhecido o bafômetro, né, o etilômetro. E assim, é impressionante.
Tá? Eu vou falar agora como tupanense, não como capitão da PM. É impressionante. A gente coloca um balão amarelo na principal avenida da cidade, escrito "se beber não dirige", põe pisca-pisca, vira 10 viaturas, o cara passa lá. Tá? É mesmo. Passa lá trançando as pernas. A última ODS que a gente teve aqui foi o tenente Butarelli que comandou os trabalhos. Ele falou, é para jogar a toalha, porque ele fizeram a fiscalização em um senhor, em um ponto, tá? Foram para o segundo ponto, tá? Esse mesmo senhor passou de novo, entendeu? Ele bebeu mais um pouquinho e passou de novo. Então, assim, você vê que realmente, por mais que uma instituição se preocupe, tem um trabalho de prevenção, tá? É feito um trabalho também da Prefeitura Municipal. Aqui também eu até queria abrir um parênteses para falar que a Polícia Militar, o Código de Trânsito Brasileiro, né, é Código de Trânsito Brasileiro, ele vale no Brasil inteiro, tá? Mas a Polícia Militar, ela faz algumas fiscalizações que são as fiscalizações estaduais. E geralmente ela é relacionada ao quê? Ao condutor e ao veículo, tá? Já o órgão do município, ele tem vamos dizer assim, ele tem a funcionalidade em relação a estacionamento, a parada, né, a peso, né, de transporte e tudo mais. E essa responsabilidade é do órgão municipal. Tá? Então, não adianta vir na PM, tá? Vou dar um exemplo claro que tem toda semana. Não adianta vir na PM pedir para colocar quebra-mola em determinada rua. A responsabilidade funcional disso daí é da Prefeitura Municipal. Não adianta vir na PM pedir uma melhora de uma sinalização. A gente faz documento, a gente tem nossas reuniões lá do Conselho Municipal de Trânsito. Tá? Tupã é uma cidade sinalizada, viu? Tupã é uma cidade sinalizada. Tá? Então, assim, tem as funções que eu queria também deixar aqui, que Perfeito. tem a do Estado e a do município. Então, é bem separado. Né? Mas voltando lá do etilômetro. Então, a gente faz todo esse trabalho, mas você vê um condutor, o cara foi pego, tá? Fez a recusa, a gente viu que ele estava com alguns indicativos, ele saiu dali com o seu auto de infração, bebeu mais um pouquinho e passou no segundo ponto. Né? Então, assim... Outra infração. Exatamente. É difícil realmente as pessoas mudarem esse comportamento. E aí, dentro disso, eu costumo trabalhar muito em relação ao acidente com quem deu a causa. Né? Então, acho que isso também é muito importante. Você falou do Maio Amarelo, né? Nós temos também a Semana Nacional de Trânsito. E a Semana Nacional de Trânsito acontece agora em maio também? Não, em setembro. Perfeito. Tá? Ela é em setembro. Só que, por mais que nós temos datas específicas e tal, o trânsito faz parte da nossa vida. Sim. Então, todos os dias, né? Todos os dias. Para vir para cá, trânsito. Pra você sair para ir para sua casa agora, vai ser trânsito. Então, assim, é o condutor, é o pedestre, é o ciclista, é o motociclista, eles fazem parte dessa cadeia que precisa realmente ter uma regra para se viver em sociedade. Toda vez que eu toco no assunto trânsito, eu gosto dessa imagem, que eu vou até pedir para vocês colocarem essa imagem. O pessoal da edição vai colocar a imagem para vocês que assistem aí agora também, né? Que é o quê? Ó? A gente observa aí, ó. A gente tem um gatinho com um potinho de areia e um potinho de leite, tá? E um bebê que jogou o leite na areia e está comendo aquela lama, tá? E eu gosto muito de usar essa imagem, porque essa imagem retrata muito o quê? O ser humano, ele precisa ser ensinado, ele necessita de regras, tá? O gatinho, né, dessa imagem aí, ó, ele já tem o quê? O instinto, ele já nasceu com o instinto. Ele sabe que o leite é para ele beber e a areia é para ele fazer as necessidades dele. Né? Então, essa imagem eu acho que frisa bem essa situação da gente realmente entender as regras, né? A gentileza no trânsito, né? A preocupação que a gente tem realmente na redução desses acidentes. Tá? É um assunto que se estenderia aqui. Nosso tempo é curto, né? O nosso tempo é curto. Deixa eu te falar uma coisa. O importante mesmo é a gente reforçar com as pessoas, né? Essa conscientização da importância da prevenção de acidente de trânsito. Você sabe qual é o horário que mais tem acidente de trânsito do PAN? Eu imagino que deve ser no horário de pico da tarde, horário de saída de trabalho. Eu costumo falar, ó, café, almoço e janta. É mesmo. É na hora que o pessoal sai para trabalhar, é na hora que volta para almoçar e a hora que retorna para casa. Né?
nós, infelizmente, geograficamente, nós temos um desafio muito grande aqui, principalmente para a Secretaria de Trânsito Municipal, tá? Que a parte geográfica do trânsito Tupã, ele necessita de uma fluidez. O trânsito Tupã, ele não flui. E fluidez é diferente de excesso de velocidade. Então, o trânsito em Tupã, ele realmente precisa ser analisado para se ter fluidez, né? A gente tem vias principais que elas precisam realmente fluir, então não adianta encher de quebra-mola, encher de semáforo, tá? Eu tenho uma discussão aqui muito antiga com profissionais da área, que eu acho um absurdo a gente não ter paralelas a essas avenidas que também fluam o trânsito. Você tem, geograficamente, lugares que é pare, que a pessoa poderia fluir o trânsito, e lugar que tem valeta. Aí para o cara da valeta, o outro que é pare, acha que o cara parou para você dar passagem, e você trava tudo, ou você tem, muitas vezes, aquelas colisões laterais. Conversão à esquerda é um problema. A gente tem aqui as avenidas principais, principalmente a nossa Avenida Tamoios, foi feita uma proposta pela Polícia Militar para autorizar a conversão nas extremidades da avenida, porém no entorno, no trecho dela, não autorizar. Por quê? A conversão à esquerda, geralmente ela intercepta, ela pega de frente o carro que vem vindo. E geralmente o cara ele não vai dar seta para fazer essa conversão, porque ele está cometendo uma infração. Ele vai fazer ela rapidinho ali, né, de maneira sorrateira, e é a hora que a grande maioria das vezes ele corta a frente de uma motocicleta. Perfeito. E a nossa Avenida Tamoios é uma das campeãs de acidentes com vítimas fatais. Olha só, pessoal. Então, muita atenção aí ao transitar, né? É claro, em todas as vias, mas uma atenção especial na Avenida Tamoios, né, Capitão Wander? É isso aí. Tá. Acho que a gente tem... Muito bem, eu acho que muito a gente, explanar, mas acho a ser que explanado, mas acho reforçar a conscientização. Um reforço, né, em relação ao comportamento, a própria figura da Polícia Militar, a instituição em relação ao trânsito, né? Perfeito. Fica tranquilo que a gente também está indo atrás de ladrão, né? Muita gente, mas eu sou trabalhador, você me parou e tal. Mas quando se fala em relação a bloqueio de trânsito, a gente muitas vezes para o trabalhador e para também aquele traficante que está circulando, e evita muitas vezes o furto de motocicletas, tá? E quem avisa também onde está tendo esses tipos de fiscalização, né? Que hoje tem os grupos, né? Que outro dia um colega me mandou lá, eu falei, rapaz, mas nem tá tendo ponto de bloqueio, o cara tá avisando que tem tendo ponto de bloqueio lá na curvinha da Anitta Costa, não tava tendo ponto de bloqueio lá, o cara avisando que tava tendo. Quem avisa, fique ciente que você também tá avisando o traficante, que você também tá avisando e colaborando com quem pratica furto de motocicletas na nossa cidade, que infelizmente também é um indicador que tem crescido, por mais que os policiais estão na ponta da linha aí, recuperaram 100% das motocicletas furtadas, a gente precisa parar de ter essa ocorrência. Tá? Perfeito. Essa noite mesmo, acho que teve uma loja aqui de fast food que teve um funcionário, o cara trabalhando até de madrugada na Avenida Tamoios, uma loja lá de lanche fast food, o funcionário trabalhando até de madrugada, a hora que o cara sai para pegar a sua moto para ir embora, cadê minha moto? Foi furtada. Olha só. Graças ao trabalho da equipe do Sargento Valentim, eles foram lá, já tinha abordado o cara já em outra localidade também, infundada a suspeita da condução do veículo, abordou, foi ver, a vítima tinha sido furtada. Então, outra dica que a gente pede aí também, né? As pessoas quando avisam que está tendo ponto de bloqueio, não se esqueça. Você está avisando também o traficante, você está avisando também o cara que furta a moto, o cara que rouba a moto, ou o cara que está utilizando muitas vezes um veículo para estar fazendo alguma ação criminosa. Muito bem contextualizado, Capitão Wander. Olha, para a gente fechar essa nossa entrevista, deixa uma mensagem final para quem nos assiste, por gentileza. A minha mensagem final dá vontade de chorar quando a gente faz isso. Porque, assim, brincadeira, gente. São muitos problemas, os desafios são grandes, tá? Eu trabalhei aqui na cidade 9 anos como tenente e fui promovido a capitão, fiquei 3 anos em São Paulo, tive uma experiência muito boa profissionalmente, que eu fui para uma unidade de escola, então eu consegui enxergar a instituição também como um todo. Tive um crescimento profissional muito grande e desde 2020 retornei aqui como capitão, tá? Agradeço aí os tenentes que trabalham comigo, toda a equipe. E assim, o tema trânsito, ele é chato, tá? A gente quer a fiscalização de trânsito pro vizinho, pro cara da frente. Pra gente, a gente não quer. É desagradável mesmo. Mas é um desafio. Todo esse período que eu tive, até como tenente, eu já fiz muitas campanhas.
das antigas, lembra ali na Avenida Tamoios, eu colocava carro batido no Maio Amarelo, eu colocava, né, fazia panfletagem, na época tinha o Cabo Ramiro, que tinha um projeto muito bacana, que era o JCC, Jovens com Cidadania. Ele juntava 200 adolescentes, crianças, me ajudava a fazer panfletagem. Essas crianças hoje, eu acho que tem sim o ensinamento daquele cabo lá atrás, né? São adultos e condutores hoje. Sem dúvida nenhuma. E assim, eu vejo o quanto a gente também tenta lutar, porque eu sei o quanto é difícil para o meu policial ir na casa de um pai e falar que o filho dele morreu. Tá? Eu sei o quanto é difícil, porque não é uma nem duas vezes não no ano que infelizmente o meu profissional que é pai, a minha profissional que é mãe, ela vai lá na porta muitas vezes de um pai, de uma mãe e fala, infelizmente, seu filho era menor, caiu, faleceu. Tá? Então é muito difícil, tá? Por trás dessa farda, todo mundo é gente, viu? Nós somos seres humanos. Existe um ser humano que bate um coraçãozinho aí dentro. Exatamente. Né? E é uma preocupação institucional em relação a isso também. Tá? E a gente vê o quanto já foi feito e aquela sensação de estar secando molhado, enxugando o gelo aí. Mas eu peço a Deus que também nos dê força para continuar trabalhando. O meu agradecimento aqui para o meu efetivo, que realmente são eles que fazem acontecer. Tá? A segunda companhia, falamos muito de Tupã, né? Mas a segunda companhia ela compreende 11 municípios, é uma das maiores companhias do estado de São Paulo. Então, eu tenho... Cada cidade tem um sargento como liderança também, alinhado com a instituição, com o comando que é. E é aquilo que eu falei, fora o trânsito, a gente ainda tem todas as demais coisas. As demais atividades. Evento, rádio patrulhamento, futebol, show, para estar fazendo realmente a segurança aqui da nossa região. Muito bom. Capitão Wander, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mão na Roda, tá? Bom, e vocês aí que nos assistem, né, também aproveito aqui para deixar os nossos agradecimentos a todos os profissionais que cuidam da nossa segurança no trânsito, os policiais militares que estão no efetivo no dia a dia aí na rua, né? Os policiais militares também que fazem parte do Corpo de Bombeiros, que são muito requisitados quando acontece um acidente de trânsito, entre outros profissionais, né, que ficam nas ambulâncias, na Santa Casa, enfim. Todos esses, né, o nosso sincero agradecimento pela segurança e pela prevenção de acidentes de trânsito em Tupã. E para você que nos assistiu até esse momento, muito obrigado também pela sua audiência. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com o versículo da Bíblia, e hoje eu trago aqui para todos nós o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Assim sendo, desejo que você tenha uma excelente semana, que Deus abençoe você e a sua família, e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.